Então nós vamos dando continuidade, nós vamos estar falando sobre o capítulo 17 do Evangelho, que vai ser a parábola do semeador, as instruções dos Espíritos, que é o dever e a virtude. Essa parábola do semeador, ela é conhecida como a parábola das parábolas, tá? Porque a gente vai entender realmente a dimensão que é da doutrina. Ela nos mostra assim, todas as fases, todos os graus de aprendizagem que nós passamos até nos intitular espíritas, né? Que na verdade é um título, né, dado pelos centros espíritas para nós. Então, os centros espíritas, eles proporcionam para a gente como? Através das palestras, dos livros, dos cursos, que nem vai ter esse curso agora, para esclarecer um pouco todas as dúvidas que nós temos, e que não são poucas, né? Porque o nosso conhecimento, ele avança à medida que nós temos a compreensão daquilo que nós estamos lendo, nós estamos estudando, nós estamos vivenciando. Então, tudo é passado aos poucos. Esse autoconhecimento, ele vem, apenas é um meio que nós temos para realmente chegar ao fim, que é o que nós buscamos, né? Que é todo o nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento interior. Então, essa parábola do semeador, ela está contida em 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. E é importante a gente esclarecer um pouquinho, porque Jesus pregava naquela época na Galileia, em Samaria. Então, a Judeia era uma região onde existiam muitas pessoas simples. Eram agricultores, eram as pessoas que trabalhavam a terra, não eram pessoas esclarecidas como existiam nos lugares mais assim, os senhores da lei, que nós falamos muitas vezes aqui, que vocês ouvem também a gente esclarecer tudo isso. Então eram pessoas mais simples. Então Jesus falava para esses irmãos, por quê? Porque eles não tinham um coração tão endurecidos como os doutores da lei, que se intitulavam os melhores. Então ele levava a palavra dele e ele falava por parábolas, porque era a maneira que esses irmãos entendiam. Como existem hoje diversas religiões que todas levam ao mesmo denominador comum, né? Que é Deus, que é trabalhar para o próximo, só que de formas diferentes. Cada religião se apresenta para aquele irmão de uma forma onde ele vai se identificar, como vocês vieram aqui no Centro Espírita, esses irmãos vão em outras religiões também buscando isso, e muitas vezes eles encontram. Então todas as religiões, elas levam ao mesmo denominador comum, só que de formas diferentes. Então era isso que Jesus pregava para aqueles irmãos através das parábolas, que era a maneira que eles tinham o entendimento. Então a agricultura naquela época também era muito diferente da nossa de hoje, há 2000 anos atrás. Então o terreno, hoje, nós sabemos toda a tecnologia que existe, é todo o preparo da terra, todo o tratamento que é feito, adubação, tudo, antes de você jogar a semente. Há 2000 anos atrás, não era assim que funcionava. Eles colhiam e na própria colheita eles já jogavam a semente. Então, junto com pedra, junto com ervas daninhas, com mato, com todo aquele terreno onde era feita a colheita, eles já jogavam a semente. E depois vinha um arado e ia trabalhando a terra. Naquela época era assim que funcionava. Então, nessa parábola, Jesus, ele diz, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira da estrada, à beira do caminho. E vindo, as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser tão profunda a terra, saindo porém o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e o sufocaram, a semente. Outra, enfim, caiu em boa terra. E deu frutos, a 100, a 60 e a 30. Eu vou explicar mais adiante o que significa esses 100, 60 e 30, para vocês irem pensando que isso possa ser. E ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os apóstolos questionam Jesus com relação a isso. Por que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça? Porque a vós, os outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele estava falando aos apóstolos isso, porque eles tinham um conhecimento. Só que aquelas pessoas que Jesus estava pregando ali não tinham conhecimento. Então, eles às vezes tinham ouvidos para ouvir, mas eles não ouviam. Eles tinham olhos para enxergar, mas eles não enxergavam. Então, Jesus falava por parábola justamente por isso, para conseguir atingir o coração daqueles irmãos que ainda se encontravam endurecidos. Por quê? Era uma pregação nova, era o Cristo chegando com novidades, com coisas que eles não conheciam. Tudo que é novidade, nós nos fechamos. Muitas vezes nós, não quero saber nem o que é. Não é assim que nós agimos hoje? Imagina 2000 anos atrás. Então, era uma maneira que ele tinha com as parábolas. E uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. O semeador semeava a semente com as próprias mãos. É lógico que ia caindo. Só que quando ele diz à beira do caminho, o trajeto dele, quando ele vai para o campo. Então, a terra ali era um terreno muito duro. Então, a semente ela não chegava à profundeza do solo, não penetrava, ela ficava na superfície. Então, vinham as aves e comiam as sementes. Agora, vamos trazer isso para a doutrina, para a gente entender o que ele quis dizer com tudo isso. Seriam todos aqueles irmãos, amigos nossos, conhecidos nossos, companheiros, que ouvem a palavra do Cristo e não a compreendem. Não compreendem o que ele quer passar para nós.
vem o maligno, que a gente chama que seriam os espíritos das trevas, os espíritos mais não tão bonzinhos, que nem diz o Luiz, tá? Eles vêm e tiram essa semente que foi plantada no coração de cada um aqui. E atrasa com isso, atrasa a evolução desses irmãos. Mas eles se compadecem em fazer o mal, em atrapalhar essa caminhada. Então, quando ele diz que a parte que é o beira do caminho, é isso, são aqueles irmãos que conhecem, ouvem a palavra e fica por isso mesmo. Não fazem nada para se modificar, para se melhorar, para crescer um pouco. O que foi semeado em solo rochoso. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa característica típica da Palestina, que era um terreno muito arenoso, então existiam muitas pedras, e a camada de terra sobre as pedras é pequena, ela chega a germinar, só que com o sol escaldante acaba matando essa semente que germinou. Então ela não tem raiz, ela não consegue se aprofundar. Então a raiz dela é superficial, fica só na superfície. Quem são esses dentro da doutrina? É aquele irmão que ouve a palavra, recebe com carinho a palavra do Cristo, com alegria, mas é um verdadeiro fogo de palha. Ele ouve, fica todo entusiasmado com a doutrina, chega até a frequentar o centro algumas vezes, mas logo abandona, logo para e vai embora, sem responsabilidade. Por quê? Porque ele não criou raiz, ele não entendeu a essência da doutrina. E quando o que acontece? Começa a cobrança em cima desse irmão, aí que ele vai embora mesmo, rapidinho. Porque quando nós começamos a frequentar o centro, que nós começamos a ter um entendimento das nossas responsabilidades, muitas pessoas às vezes olham pra gente e falam, nossa, você tá estranha, você não era desse jeito. Nossa, por que você não vai com a gente lá no bar beber? Vamos ficar lá, curtir. Não quero ir, tá me incomodando isso. Nós começamos a ter alguns comportamentos que antes nós não tínhamos. Eu estou dando um exemplo só para vocês entenderem, não é parábola também não, tá gente? É só uma... Então nós começamos a ter cobranças sobre nós, sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, que antes nós não tínhamos. E se às vezes o companheiro que está conosco, ou o amigo que está conosco, não está na mesma evolução, no mesmo entendimento, começa a achar aquilo estranho. Ah, você ficou diferente depois que você começou a frequentar o centro espírita. Então a gente tem que ter o entendimento também, e a paciência, a compreensão, que aquele irmão está no tempo dele. Mas que nem por isso nós vamos deixar de seguir com a nossa caminhada, porque é o que nós levamos dessa vida. É o entendimento, é o conhecimento, é tudo que nós conseguimos abarganhar nessa vida. São aqueles irmãos que aceitam a doutrina, mas logo se cansam. Por quê? Porque vem o trabalho. Vem o trabalho o quê? De modificação interior. Você ouviu o evangelho, mas na hora de você colocar em prática, né, é mais difícil. Então são aqueles irmãos que realmente eles abandonam ao mínimo esforço. São os que procuram a doutrina atrás dos milagres. Quantas pessoas não chegam no centro aqui buscando resoluções para os seus problemas? E nós não damos resoluções, nós damos ferramentas para vocês estarem trabalhando esses problemas. E cabe a cada um utilizar essa ferramenta de acordo com a sua necessidade. Então, nós não operamos milagres, só Deus. Só Deus e Jesus para operar milagres. Nós também somos aprendizes, nós também estamos na caminhada junto com vocês. Nós sabemos as ferramentas que nós precisamos trabalhar, muitas vezes nós também falhamos, todo mundo falha, nós estamos no mundo de provas e expiações, aprendendo ainda. Então é normal nós cairmos, levantarmos, entendeu? É isso que faz parte da nossa evolução, é essa a nossa caminhada. É quando nós entendemos que isso vai nos crescer, vai nos aprimorar como pessoas, sermos melhores no nosso dia a dia. O que foi semeado entre os espinhos? Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomam parte do terreno de uma plantação. Então, quando a semente é jogada ali, ela também acaba sufocando a semente e ela não brota. Então, dentro da doutrina, são os que ouvem a para os prazeres do mundo, seria a parte material. Seria as fascinações, a riqueza. Falar em termos claros, quando sobe a cabeça o dinheiro e ele esquece da parte espiritual. Então, a preferência é para ter... Não que você não possa ter um carro novo, que você não possa ter uma casa legal, comprar uma roupa boa. Não é isso. Todos nós temos o direito disso. Só que nós não podemos nos esquecer da parte espiritual, que ela é também tão importante quanto, se não for muito mais importante do que a parte física. Nós temos as nossas necessidades. Ninguém está falando para vocês pararem de fazer isso. Mas é para a gente dar importância realmente para aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. São aqueles que não conseguem vencer a animalidade e realmente se rendem às exigências da matéria. Quantos espíritos não vêm, não reencarnam com um objetivo que a gente acordou lá na espiritualidade para auxiliar, vêm às vezes com dons que poderiam ser utilizados para o bem e acabam se convertendo para o outro lado. Então, são esses irmãos
que acabam sendo sufocados, né? Só que no caso pelo mato, a semente. E a semente que foi semeada em boa terra, aquelas que caíram no solo fértil e germinaram e dão bons frutos, são aqueles que realmente ouvem a palavra do Cristo, de bom e reto coração, recebem, compreendem, trabalham para o seu aprimoramento. Realmente é adepto sincero dentro da seara do Cristo. E aí, frutificam e produzem a 100, a 60 e a 30. Então, o que isso quer dizer? Porque nem toda semente ela vai produzir a sua máxima potencialidade, somos nós. Por quê? Porque isso vai depender de alguns fatores. A qualidade da terra, aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos, que nós colocamos em prática. A capacidade de esforço dessa mudança de cada um. O que eu estou fazendo para melhorar, para mudar? Aí é cada um, é o esforço de cada um. E do seu adiantamento espiritual. Então não é simplesmente jogar a semente, eu posso produzir a 60, a 40, a 30, mas vai ser o meu melhor. É isso que nós temos que pensar. A semente é lançada para todos, indistintivamente para todos. Só que vai caber a cada um, a cada filho de Deus, vai caber o que ele vai fazer com aquilo que foi semeado dentro dele. Tá? De acordo com a qualidade do que? Da terra íntima de cada um. Então isso é uma coisa para a gente pensar. Quem que é o semeador? O semeador é Jesus. É Jesus, são os seus seguidores, somos nós. Todos aqueles que realmente levam, pregam, sim, sentem a palavra de Deus. Somos nós também os semeadores. Na escola de aprendiz, é o aluno, é o professor, somos todos. Todos nós possamos também semear. Podemos dar bons exemplos ou maus exemplos. O que é a semente? Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A revelação é o conhecimento divino que nós aprendemos, que nós começamos a ter, engatinhando, mas começamos a ter um pouco desse conhecimento. Essa parábola mostra com muita clareza o que vem acontecendo quando nós entramos em contato com o Espiritismo. Nas cobranças que nós passamos a ter conosco, nosso comportamento. Então, hoje eu gostaria que cada um refletisse um pouquinho sobre isso, sobre a terra íntima de cada um, o que nós estamos fazendo, qual que é a semente que está plantada em cada um, para a gente refletir para essa semana, tá? Na caminhada, onde eu me encaixo, onde eu estou, no meu grau de evolução. Às vezes a gente tem que parar para fazer essa reflexão também. As instruções dos Espíritos, que é o dever e virtudes. Dever é a nossa obrigação moral para com Deus. Esse é o nosso dever. Para consigo mesmo e depois com o nosso próximo. Porque se você não está bem, como que você vai auxiliar o nosso próximo? Então, não é egoísmo, mas nós precisamos estar com as nossas raízes fortalecidas, lá embaixo, nos ensinamentos do Cristo, para depois nós auxiliarmos o próximo. E eu não sou responsável por ela, nem por ele, cada um é responsável por si. Cabe a cada um o entendimento e a busca de se melhorar. O direito de cada um termina onde começa o do outro. Onde que nós vamos encontrar essa orientação para a gente conseguir cumprir isso? Na nossa consciência. A consciência de cada um. Não é cobrança, não é... Eu não tenho moral para chegar e cobrar dele uma coisa que eu não tenho moral para isso. Como que eu vou cobrar uma coisa que eu ainda não alcancei? Então o dever não tem limites e tem múltiplas formas das quais nós podemos trabalhar isso, né? Que seriam o quê? As nossas virtudes. É onde nós vamos conseguir trabalhar tudo isso. Então nós somos virtuosos quando nós praticamos o respeito com o nosso próximo. Honestidade, fazendo bem. Não precisamos mostrar para os outros que nós somos honestos. Nós precisamos, sim, sentir isso. Não preciso mostrar. Quando nós trabalhamos com a caridade, lembra que a mão esquerda não sabe o que faz a direita? Por quê? Não preciso mostrar para o outro que eu estou fazendo caridade. Fé em Deus, nós temos fé e acreditar na justiça divina, mesmo que a justiça dos homens seja falha, a justiça divina não é falha. Pode não ser nessa reencarnação, mas com certeza o débito vai vir numa próxima reencarnação, porque tudo está sendo registrado.
No livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: mesmo que na aparência estejas no lado errado, distanciando-se dos deveres que te dizem respeito, não te aflijas. A consciência é presença que ninguém conseguirá eliminar. Não importa que os outros desconheçam os erros que hajas cometido ou as ações nobres praticadas. O essencial é que você o saiba. O engano passa, mas o dever retamente exercido fica. Descontraia-te, portanto, e atende aos teus deveres morais, atuantes na comunidade em que vives, com alegria. Alegria do semeador, que antevê na semente submissa a glória do campo coroado de novos e fartos frutos grãos. E a questão do livro do Chico, examinemos a nós mesmos, a questão 919, que diz o seguinte: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Cabe a nós essa evolução, não ao outro. Então, vamos fazer uma avaliação pessoal nossa aqui. Testar a paciência. Vocês estão mais calmos, mais afáveis, mais compreensivos com seus familiares, as pessoas que rodeiam vocês? Isso são perguntas que nós vamos, para cada um, questionar depois. Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? Porque são nas pequenas coisas que nós começamos a trabalhar isso. Não é só vir aqui, ouvir a palestra e não praticar, que é o mais importante. Entrar por aqui e sair por aqui. É colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve aqui, que é o mais difícil. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente, de fazer trabalhos voluntários? Estuda mais profundamente a doutrina que professas? Porque os estudos não param. Os estudos não param. A gente estuda, faz escola de aprendiz do Evangelho, mas aí através da leitura nós nos aperfeiçoamos, nós melhoramos um pouco mais. Então os estudos não param. Tens orado realmente? Tem feito as orações diárias, pedindo e ajudando através da oração algum irmão que precisa dessa oração? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Vocês têm mais fé? Vocês acreditam mais em vocês? Porque a fé é acreditar em mim. Eu acredito que eu tenho capacidade, então é acreditar em você, na sua fé, que você é capaz de uma mudança, que você é capaz de conseguir, de conquistar alguma coisa. Tens o verbo, a palavra mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras. Então tudo caminha, tudo evolui. Então a gente não pode se iludir achando que é uma cota de responsabilidade nossa só aqui. A nossa caminhada para a vida espiritual, ela continua e a nossa evolução continua. Então que cada um possa interrogar a sua consciência hoje, quando for dormir, nas suas orações, pedir, agradecer a Deus por toda a oportunidade que nos está sendo dada, de conhecer um pouco a doutrina. Então é isso que nós temos que fazer hoje, tá bom?